Olá, somos alunos do curso de Licenciatura em Computação e essa é a nossa atividade da disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação com professora Ana Célia. Nossa equipe é composta por Francisca Thaís de Oliveira, Maísa Oliveira da Cunha e Maria Cleidiane, Polo, Quixeramobim, Ceará. O nosso tema é sobre o som, imagem e texto. Nosso material tem como finalidade explicar alguns conceitos sobre as matrizes da linguagem, evidenciando o som, a imagem e texto, que será falado explicitamente a seguir. Introdução. Inicialmente, gostaríamos de falar um pouco sobre o som. Costuma-se dizer que no início era o verbo, do ponto de vista antropológico, porém o mais provável seria dizer que no início era o som. O próprio nome Big Bang não deixa de remeter à onomatopeia. Mesmo se pensarmos num recém-nascido, entre as primeiras impressões que ele percebe à sua volta está o som. A voz dos pais, músicas, ao mesmo tempo em que ele faz tendencial uso da voz para chorar logo ao nascer. Em outra fase, os bebês vão começar a enxergar e, a partir daí, eles vão começar a desenvolver a capacidade linguística que o permitirá verbalizar, através de gestos, expressões. A partir de uma certa idade, as crianças vão desenvolvendo a capacidade de conversação. Na infância, por exemplo, os bebês começam com sua linguagem pouco interpretada por nós seres humanos, mas que são características deles e que aparentemente flui entre um bebê e outro. E é interessante esse processo. O som tem características próprias. Ele remete características únicas de uma cultura de um povo e a forma de linguagem de cada pessoa. Se formos para um país diferente, por exemplo, lá se fala uma língua diferente. E logo em seguida vamos perceber um idioma e tal a cultura desse povo. Outra forma de comunicação e que o som representa muito bem é a música, que através dela podemos expressar sentimentos, seja música clássica, pop, rock. Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cinema. No cinema, há uma tendência herdada da área de cinema a se subdividir o som em palavras, voz, sons vocais, espirros, bocejos, tosses, urros, ruídos, que são naturais, como o som do trovão, a batida de uma porta ou o barulho das pegadas, efeitos sonoros produzidos artificialmente através de objetos ou de softwares de produção e de edição de sons e música. Porém, na classificação matricial proposta por Santaella, a sonoridade em seu estado puro está ligado exclusivamente ao som como ruído. Uma vez ordenado dentro de uma dada sintaxe, o som se torna música. Quando o som é combinado com a voz, ou seja, com o verbal oral, ele se torna sonoramente verbal. E quando o som é difundido através de caixas sonoras dispostas dentro de uma dimensão espacial, temos a instância sonora visual. Cinema. Há uma tendência herdada da área do cinema a se subdividir o som em palavras, voz, sons vocais, espirros, bocejos, toques, urros, ruídos, que são naturais, como o som do trovão, a batida de uma porta ou o barulho das pegadas. Efeitos sonoros produzidos artificialmente através de objetos ou softwares de produção e edição de sons e música. Porém, na classificação material proposta por Santaella, a sonoridade em seu estado puro está ligada exclusivamente ao som como ruído. Uma vez ordenado dentro de uma dada sintaxe,
O som se torna música quando o som é combinado com a voz, ou seja, como um verbal oral, ele se torna sonoro, verbal, e quando o som é difundido através das caixas sonoras dispostas por dentro de uma dimensão espacial, temos a instância sonora visual. Imagem. A imagem, termo bastante polissêmico, uma vez que seu uso se dirige a vários significados distintos como desenhos, fotografias, imagens científicas, cinemas, produtos televisivos e etc. E também a várias manifestações materiais e temporais distintas. As imagens podem ser feitas à mão, capturadas por máquinas fotográficas, filmadas ou produzidas digitalmente do ponto de vista material, e podem ser fixas ou em movimento do ponto de vista temporal. As imagens têm um poder intuitivo. Em suma, as palavras têm forte caráter indutivo, no sentido de desencadear uma conceptualização ou representação de objetos concretos ou abstratos. Ao passo que as imagens têm forte caráter ostensivo, no sentido de representar certas características óticas de algo ou alguém. Ao mesmo tempo, a palavra não tem como ser precisa em relação a certos elementos visuais, gradação de cores ou de tons, por exemplo. Isso introduz a primeira e importante distinção entre o visual e o verbal. Assim como falado anteriormente, as imagens têm um poder intuitivo, onde é perceptível, através de uma imagem, como as placas de trânsito receberam uma mensagem, ou por esse simples cartaz, onde podemos ver uma imagem visual e verbal, que tem o poder de informar sobre determinado assunto. É importante salientar sobre a distinção entre o visual e o verbal. A imagem se presta a representar objetos concretos. A palavra se presta a representar objetos concretos e abstratos. Portanto, a imagem ela representa algo concreto, como um desenho de uma casa ou até mesmo a imaginação de uma criança. É algo tocável que podemos expor. Já a palavra é uma mistura do concreto com o abstrato. A palavra pode relatar alguma coisa concreta, como um animal, e ao mesmo tempo falar de emprego, que é uma coisa abstrata. Assim, percebe-se que um objeto concreto, fisicamente falando, pode ser representado por uma imagem ou por palavras escritas, sejam elas escritas ou orais. Um objeto abstrato só pode ser representado por palavras, a não ser que haja convenção social que possibilite tal fator. Ou seja, podemos estabelecer a seguinte: palavras têm o poder de denominar algo, que pode existir ou não. Imagem tem o poder de representar algo, que pode existir. A diferença entre as duas se dá em denominar e representar, onde podemos ter, através da cultura de um povo, representações que possibilitem a nossa comunicação visual e verbal ao mesmo tempo. Olá, eu me chamo Cleidiane. Eu vou falar um pouco sobre o texto. Definimos texto como uma unidade linguística máxima, seja ela oral ou escrita. Um texto é superior à oração, que está dotado de sentido e de uma mensagem completa. A extensão do texto ela pode ser variável, e quanto à estrutura do texto existe uma organização de forma e do conteúdo. Ocasionalmente, a definição de texto ela é utilizada para nomear o corpo de uma obra, seja ela impressa ou manuscrita, fazendo oposição a tudo aquilo que vai separado do mesmo. O texto é somente o corpo principal de um livro, não se considera como texto o que está escrito na capa ou índice. Entre as características de um texto, podemos encontrar o que se denomina como coerência. As diferentes ideias que apresenta, as coerências devem ser de contribuição para a criação de uma ideia geral. O texto é derivado etimologicamente do vocábulo latino textus, que significa alguma coisa
tecida ou algo entrelaçado. O texto é uma manifestação verbal formada por elementos linguísticos selecionados e ordenador pelo autor. É uma unidade básica de organização e transmissão de ideias, conceitos e informações, compondo-se apenas uma parte explícita, pois a outra será subentendida, cabendo ao leitor fazer-lhe a interpretação e dar-lhe os mais diversos sentidos. Só ressaltando que cada leitor pode ter uma interpretação diferente do que ele está lendo. Eu posso ler um texto e entender de uma determinada maneira, outra pessoa já pode ler aquele mesmo texto que foi lido por mim e entender de uma maneira completamente diferente. Então, cada leitor vai fazer a sua própria avaliação sobre o que está escrito e sobre o que está lendo. A língua é a entidade única que delimita uma comunidade linguística e própria. O desenvolvimento da linguagem, a fala, é a capacidade ou uso da capacidade de emitir sons em alguns padrões. Segundo tipo de linguagem utilizada, escrita, sonora, audiovisuais, multimídia, hipermídia. Os meios de comunicação social, eles se classificam, como já foi falado aqui, em escritos, que é a linguagem escrita dos jornais, livros, revistas, textos online também, sonoro, que é as linguagens através de sons, por exemplo, o rádio e o telefone, as músicas, audiovisuais, é a fusão de um som, imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. Multimídia é a reunião de diversos meios de comunicação diferentes. Nele pode ter o áudio, o texto, o vídeo, o som e etc. E as hipermídias é a fusão de meios de comunicação por meio dos sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, CD-ROM, TV digital, internet, entre outros.